De volta, F360, vamos falar de Flamengo e Palmeiras, ouvindo os técnicos Tite e Abel Ferreira. Vamos lá. Sim, foi a melhor atuação. Foi a mais consistente, contra o adversário de muita qualidade, com links já estabelecidos, com uma relação com o seu técnico vitoriosa muito forte, muito difícil. A equipe está em formação, ainda se moldando. Hoje ela tem 2 atletas de velocidade de lado que potencializam um 9 e um articulador, com um segundo meio-campista box-to-box e um primeiro posicional. Ela te traz esse componente, às vezes com um lateral mais atacando a última linha ou mais um construtor. E ainda tem o Varela, jogador de seleção, que hoje se preparou para os 2 lados. Acho que cometemos 2 erros que nos tiraram do jogo, quer a expulsão, quer o segundo golo, e o nosso adversário fez um belíssimo jogo e hoje foram muito melhores que o Palmeiras. O resto, como te disse, a qualidade para mim ela existe nos 2 lados, a única diferença é que uns já andaram, tem essa, vocês chamam aqui casca, já ganharam, sabem o que é ganhar, sabem o que é experiência para ganhar, e outros fazem o melhor que podem e querem fazer carreira. Essa é a diferença. Se fizer um resumo do jogo muito rápido, os primeiros 15 minutos são nossos e a primeira grande oportunidade do jogo é nossa. E no jogo deste nível, onde estás a jogar com um adversário que está a jogar em sua casa, que tem um orgulho ferido, que ainda não ganhou nada este ano, jogava contra o Palmeiras em casa e foram melhores, foram mais agressivos, cometeram menos erros, jogaram melhor que o Palmeiras e, na minha opinião, foram justos vencedores. Tá aí, o Abel Ferreira, um raro momento de tranquilidade pós-derrota, Prats. Sua visão do jogo? Um jogo de 97, 98 minutos, Abel. Não dá pra gente falar que em 17, quando houve equilíbrio, e minimizar os outros 80, né? O Flamengo dominou o jogo por 80 minutos, pelo menos. Até o gol do Pedro, houve uma partida. O Abel Ferreira, quando ele cita as chances ali, nos lances com o Hendrick, ele tem razão, né? O cruzamento que quase o Breno Lopes abriu o placar, depois o Breno Lopes chuta para o Rossi fazer uma boa defesa e sai o gol do Flamengo. Né? A partir do gol do Pedro, aí o jogo foi todo do Flamengo e nada do Palmeiras. O Palmeiras me chamou a atenção por alguma desatenção na marcação, pouca demora para reagir a alguns movimentos do Flamengo, e nada disso tira o mérito do Flamengo, que fez um jogo muito bom, alguns destaques individuais, um time coletivamente muito concentrado, muito agrupado para defender, muito ligado no jogo. E o Palmeiras, que geralmente é o time ou de alguma remontada ou de não desistir até o final, foi batido ontem depois do gol do Pedro. Né? Então, o segundo tempo, até depois da expulsão do Gomes, a preocupação do Palmeiras, além de ficar com a bola, de não sofrer mais gols, porque até para perder tem jeito, né? Tomar de 5, 6 é ruim para todo mundo. E o Flamengo, vendo que já tinha vencido o jogo, a gente até conseguiu descansar alguns atletas. O Flamengo venceu e venceu bem. Mereceu vencer, dominou o Palmeiras. 3-0, retrata bem o que foi o jogo no Maracanã. Professor Celso. Quando o primeiro tempo acaba, o Palmeiras não chutava a meia hora. O primeiro tempo tem 45 minutos. Fora acréscimos. O Abel muito lúcido ontem até certo ponto, né? Na análise dele. Não, acho que ele foi... Quando ele diz que os primeiros 15 minutos só deu Palmeiras, não é uma verdade. Não, só deu Palmeiras, não. Não é uma verdade. Mas houve algum equilíbrio, eu acho. Sim, houve equilíbrio, sim. Mas que só deu Palmeiras, não, os primeiros 15 minutos foram do Palmeiras. Porque os 2 primeiros chutes perigosos foram do Flamengo, né? A cabeçada do Pedro, aliás, e na sequência o chute, 2 defesas do Everton. Isso aconteceu antes do gol perdido pelo Breno Lopes. Mas acho que para o padrão Abel, numa noite em que ele teve um jogador expulso em condições muito parecidas com o que aconteceu com o adversário dele, com o Botafogo, né? Veja como o Botafogo reagiu a esse lance e como o Abel reagiu a esse lance. Ele admitiu, ele falou que a visão dele, a expulsão foi justa, e ainda elogiou a arbitragem. E me chamou a atenção a frouxidão defensiva do Palmeiras. Isso não é coisa do Palmeiras. Um time tão sem pegada na hora de defender, né? Fora o sumiço lá na frente, e alguns jogadores ontem estavam muito sumidos mesmo, o Veiga acaba substituído, eu acho que sumiu, o Hendrick tentou o que dava, mais na individualidade. Estava tão ruim que ele já desmanchou lá o trio de zagueiros no intervalo, né? Ele tirou o Luan. Então aí tem um ponto sensacional, assim. Eu acho que tem muito da estratégia do Tite no jogo. Do Tite e da sua comissão técnica, né? Ninguém trabalha sozinho. Pela formação do time. Ontem o Flamengo fez
duas mexidas estratégicas com um jogador. É que nem jogo que a gente usa muito, né, de xadrez, né? O Arrascaeta. E aí ele mexe com o Arrascaeta e uma estrutura de jogo se modifica. Porque o Arrascaeta vinha jogando já há algum tempo, mas desde a chegada do Tite, especificamente, quase como um segundo atacante, junto do Pedro. Dava para dizer que era 1-1, mas assim, ele o tempo todo era junto do Pedro. Então, quando você tem dois jogadores bem avançados, faz sentido ter 3 zagueiros. Porque você tem um zagueiro marcando cada um dos homens avançados e um na sobra. Aí faz sentido. Só que no jogo de ontem, o Arrascaeta deu alguns passos atrás. Quando ele dá alguns passos atrás, ele deixa o Pedro sozinho para 3 zagueiros. Os zagueiros não têm referência. Quando são 3 zagueiros para um atacante, não tem muita referência. Quem é que pega quem? Que espaço é esse? E o Pedro consegue, a partir dessa indefinição, o espaço. E depois o Arrascaeta entra também na área, aproveitando o espaço do Flamengo. E o que acontece? O Abel percebe isso e muda o Palmeiras no intervalo. Quando ele muda o Palmeiras, o que ele faz? Ele tira um zagueiro. O que o Flamengo faz? Adianta o Arrascaeta, que estava jogando numa linha, junto com o Gerson ali, era o Pulgar de primeiro, o Gerson pela esquerda, o que ele falou ali, né? O Pulgar mais posicional, o Gerson box to box, indo e voltando. E o Arrasca, ele recompunha, ele fazia um trio de meio, quando o Flamengo baixava a linha, e se soltava um pouco mais quando o Flamengo atacava, em relação ao Gerson. Só que no segundo tempo ele já volta até mais avançado do que o próprio Pedro. Não à toa, ele é o pivô da expulsão do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes que parte para aquela atitude desesperada porque sabia, não tinha mais a sobra. Entendeu? Então esse o joguinho de xadrez que ele mexe. Quando o Palmeiras tira o zagueiro, porque não precisava de 3 zagueiros para marcar um atacante, aí ele muda o Arrascaeta e coloca o Arrascaeta mais à frente. Ou seja, ali já precisavam de 3 zagueiros. Então foi muito inteligente esse jogo. Outra coisa de estratégia muito interessante do Tite, que não foi só de ontem, tá, vem acontecendo, mas ontem foi mais importante ainda, por quê? Porque o Palmeiras joga só com um homem de lado. Né? São 3 zagueiros, 2 volantes, 1 meia e 2 atacantes. E o corredor é do Mike de um lado, do Piquerez do outro. O Flamengo, quando faz 2 linhas, ele deixa Mateuzinho e o... Ayrton Lucas? Não. Luiz Araújo de um lado, do outro lado, o Ayrton Lucas e o Cebolinha. Sempre 2 contra 1. Sempre 2 contra 1. E é claro, ontem o Luiz Araújo foi muito importante pela volúpia, pela força física, pela velocidade, pela intensidade. Mas ele tomou muitas decisões erradas quando teve a bola. E o Flamengo acabou brilhando mais pelo outro lado, porque o Cebolinha é mais jogador tecnicamente, estava mais inspirado e ele conseguiu gerar mais jogo pelo lado esquerdo. Então, eram Ayrton Lucas e Cebolinha oficialmente contra o Mike. Então, há um gargalo quando o Palmeiras faz esse desenho, porque o Mike se manda muito e o Botafogo, por exemplo, explorou semana passada no primeiro tempo. Depois ele adiantou o Mike e trouxe o Gustavo Gomes para ser o lateral, bloqueando um pouco, botando 2 jogadores fixos ali pelo lado. Ontem não, ontem ele tirou o Luan, botou na frente o Luiz Guilherme e manteve o Mike como lateral. Só que não deu nem tempo, com 2 minutos a expulsão do Gustavo Gomes, aí acaba o Palmeiras. Assim, acabou. Não dá mais para pensar mais nada. Que o Palmeiras pudesse ter aquela força de reação no segundo tempo e tal, que teve contra o Botafogo, isso acabou com a expulsão do Gustavo Gomes. Mas acho que foi muito de estratégia do Tite, de sua comissão técnica, de leitura do jogo. Teve superioridade pelas laterais do campo, conseguiu equilibrar o meio com 3 contra 3, porque você tinha Pulgar contra Veiga, Zé Rafael com Arrascaeta, Richard Rios com Gerson. E ali o Flamengo se mexia e conseguia sempre algum espaço. E onde o Flamengo tinha inferioridade numérica, 3 zagueiros contra 1 atacante. Ainda assim o Flamengo soube explorar esse espaço. Então, muito de estratégia que funcionou ontem. E quando o Palmeiras tentou fazer o antídoto para isso, o Flamengo mexeu de novo e conseguiu a vitória. Brilhante o Tite. A gente tem uma tela aí com as maiores derrotas do Palmeiras de Abel Ferreira para a gente analisar. Amigos e amigas do F360, põe na tela, porque é raro o Palmeiras levar
Fazia um ano. Um jogo sofreu um 3-0 como sofreu ontem. Derrota dolorida mesmo. Temos então as vezes em que o Verdão perdeu e sofreu pelo menos 3 gols. Nesta era, Abel Ferreira, ele perdeu uma de 4-3 para o Defensa e Justiça, um 3-1 do Bragantino, 3-2 do Fortaleza, sempre fazendo gol, ó. 3-1 do Flamengo lá em 2021, 4-2 do Bragantino, 3-1 do São Paulo, 3-2 do Ceará. E aí, 3-0 do Internacional. No ano passado, o Palmeiras já era campeão, já estava de férias. Esse jogo já não. Praticamente. 3-1 do Bolívar, imagino, na altitude. Sim, com o time, na semana da final do Paulista. O time misto. E esse 3-0 do Flamengo. Ó, tirando aquele do Inter, que o Palmeiras já era campeão e estava praticamente, entre aspas, né, de férias, essa foi a única aí que não fez gol, né? Esse é o primeiro 3-0, é a primeira derrota tomando 3 gols sem senões, né? Porque tem o senão da altitude, o senão do time que não era o titular, o senão de que o campeonato tinha acabado contra o Inter. Eu não lembro na tela, mas acho que é desde os 3-2 para o Ceará do Dorival. Primeira rodada do Brasileiro do ano passado. Foi a última vez que o Palmeiras tomou 3 gols e perdeu. E mesmo assim fez 2. Por isso que eu falei que me chamou a atenção a falta de pegada defensiva. Semana passada tomou 3 gols no primeiro tempo, Foi. né? Mas ganhou. Virou o jogo, mas assim, o primeiro tempo foi o primeiro tempo também de 3 gols. É uma defesa que está permitindo ao adversário, não está encaixada. Chamou a atenção a entrega de quase todos os jogadores do Flamengo, porque cansamos de criticar o Flamengo aqui na fase do Sampaoli no comando, até anteriormente Vitor Pereira. O Flamengo eu tô com preguiça. Os jogadores pareciam que estavam com sono. Parecia que comeram uma feijoada antes do jogo. Quantas vezes a gente falou isso aqui? Né? Além da parte tática, além da parte técnica, por exemplo, Pulgar desfilou no meio-campo, Cebolinha jogou muito, Pedro jogou muito. Mas essa entrega, essa parte física, essa marcação que você falou, os caras ali dobrando para marcar o Mike de um lado, o Piquerez do outro. Fazia tempo, né, que a gente não via, ou estou enganado? E isso é a cara do Tite, né? Luiz Araújo, por exemplo, é um candidato a fazer coisa que ele já fez com outros jogadores, como o Jorge Henrique, nos melhores momentos do Corinthians, aquele Mundial contra o Chelsea, que ele coloca ali o Jorge Henrique para ajudar. Então, em tese, você fala assim, não, mas está jogando com os 2 homens abertos, você pensa sempre na coisa da ofensividade. Mas é uma coisa coletiva. O Tite usou a palavra consistência. Os times deles parecem uma receita, né? Vai ganhando consistência com o tempo. Quanto tempo você deixa no forno? E o Flamengo precisava muito disso. Chefe, eu tenho usado aqui uma expressão que desde que o Tite chegou, que me ficou muito claro que o Flamengo é mais equilibrado entre defesa e ataque. Ele bloqueia espaços que durante o ano inteiro não bloqueou. Desde lá do Vitor Pereira, passando pelo Sampaoli, o Flamengo sempre tinha uma defesa exposta. Por exemplo, quem era o atacante pela direita no time do Sampaoli? O Wesley. Era o Wesley. O corredor direito era do Wesley o tempo inteiro. Ele tira o Wesley do time, coloca o Mateuzinho. Mateuzinho vai ser lateral, não vai ser ponta. E bota o Luiz Araújo para ser o ponta. Entendeu? Então, assim, o Ayrton Lucas, que com o Vitor Pereira era o atacante pela esquerda, vai ser o lateral. Então, você primeiro compõe uma linha de 4. Tá proibido o lateral de apoiar? Não tá proibido, mas ele vai na boa. Ele primeiro é um jogador da linha de 4 de defesa. E aí, à frente dele, até para inibir essa subida, tem um velocista de cada lado. Cebolinha pela esquerda, Luiz Araújo pela direita. Isso daí já bloqueia o espaço lateral que as equipes adversárias dão. E aí ontem ele teve o Pulgar muito bem, controlando ali aquela área em frente à zaga do Flamengo, protegendo a zaga, e o Gerson participando muito ativamente. Agora, você tocou num ponto importante, Abel. O Flamengo cresce em alguns jogos decisivos. O Flamengo, por exemplo, na final da Copa do Brasil, o segundo jogo foi melhor do que no primeiro jogo. O Flamengo, depois de ter perdido, como perdeu a final do estadual para o Fluminense, nos jogos de Copa do Brasil contra o Fluminense, jogou num nível máximo. Então, é um time que em alguns jogos... Contra o Grêmio lá. Ele se motiva mais. Copa do Brasil, Porto Alegre. Em algumas partidas ele cresce, ele entra mais ligado. E ontem, ao terminar a partida, a primeira coisa que o Cebolinha fala... E aí, galera, sejam bem-vindos ao Fute Verdão. Galera, não deu pro nosso Verdão. Felizmente, perdemos mais uma vez no Maracanã pro Flamengo.
Mas o campeonato continua aberto, galera. É chato, né? Perdemos. A gente fica meio triste, mas a gente ainda estamos na frente do Flamengo. Mesmo ele ganhando um jogo a menos, a gente temos um saldo de gols maior, né? Agora é tentar melhorar, pegar um Internacional, que também não é um jogo fácil, e os jogadores quererem mais. O Palmeiras, com esse negócio de entrar sem pressão, o favorito é o Flamengo, o favorito é o Botafogo. Parece que o time não acorda, galera. Meu Deus, é a segunda folha de pagamento mais cara do país, e os caras não corre, galera. É sério, os caras não correm, eles têm obrigação de correr. Às vezes dá a impressão que os jogadores estão fazendo favor pro Palmeiras. Eles não estão fazendo favor. Pega o salário dos outros times e compara com o deles. Só lembrando que o Palmeiras tem a segunda maior folha de pagamento do Brasil. E o Palmeiras não tem reservas, ou seja, o nosso pagamento está concentrado entre os titulares. Eles não estão fazendo favor pro Palmeiras. Eles têm que começar a jogar um pouco mais. Porque uma coisa é, sei lá, o cara ganhar assim 60 mil, entregar muito, ok, os caras ganham milhões e acham que estão fazendo um favor pro Palmeiras. Tá na hora dessa galerinha começar a correr mais. Porque ganharam bastante? Ganharam. A gente deve alguma coisa pra eles? Não. Eles devem alguma coisa pra gente? Não. Porque eles são muito bem pagos porque eles fazem. Eles ganham praticamente mais do que 90%. Talvez os maiores salários são do Flamengo, depois é do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras não tem reserva. O banco é todo de base. Vocês sabem que jogador de base ganha pouco. Ou seja, todos os titulares no mínimo devem ganhar 1 milhão. Não faz sentido. A gente tem a segunda maior folha de pagamento e não tem nenhum time completo. E o resto tá tudo base. O Flamengo, você vê que ele tem uma folha grande, mas você tem Cebolinha no banco. Hoje Gabigol, o cara que ganha bem. No Palmeiras, você vai falar que os meninos da base ganham 1 milhão? Não ganha. Ou seja, o Palmeiras, acho que se somar o time titular inteiro, é o time que mais ganha. Eu tenho minhas dúvidas se os titulares do Flamengo ganham mais que os titulares do Palmeiras, galera. E a impressão que eu tenho é que os caras ganham ano passado. Nós estamos fazendo um favor ainda de jogar esse ano pra vocês. Galera, eu penso que não. Eu penso que o Palmeiras paga muito bem esses caras, e esses caras têm que entregar mais. Eles têm que ser cobrados pra entregar mais. Ou pelo menos não ficar vendido em campo, né? Tentar correr, tentar não se esconder, que nem o senhor Mike, que não toca uma bola pra frente, toda a bola dele vai pra trás. Às vezes falta personalidade pros nossos jogadores. O Mike tá fazendo uma boa temporada? Tá fazendo uma boa temporada. Mas eu acredito que ele tem que jogar mais pra frente, que nem ele tava jogando antes. A impressão que dá é quando, por exemplo, quando pegou o Boca Juniors, o que eu via de jogador, o Arthur, por exemplo, que no jogo, vou citar o exemplo como do Arthur. O Arthur, os laterais do Boca apertavam ele voltava pra trás. O Endrick entrou, os caras apertavam, o Endrick ia pra cima. E a impressão que eu tenho é que eles têm medo de perder a bola, sofrer um contra-ataque e se queimar com a torcida. Galera, jogador sem personalidade desse jeito não serve pro Palmeiras. Infelizmente, o Palmeiras optou por usar bastante a base esse ano. Ok. Só que o problema é, jogador de base, a gente sabe que jogador de base é inconstante. Quando o jogador começar a render, vai ser vendido. Então eu não vejo sentido em tentar manter time titular com um monte de jogador de base. Quando os caras começarem a entregar de verdade pra dar título, vai sair do time. Vocês estão entendendo? Não tem lógica esse sistema. Deveria ter o quê? 9 experientes ali, inserir 2 da base ali, depois usar um ou outro como opção, não o banco inteiro. É que eu falei, os garotos têm futuro? Eles têm futuro. Só que você não pode jogar a responsabilidade. Galera, se a gente fosse o Santos, um time que depende da base, a gente estamos falando de um time que quer ser campeão, galera. Um time que quer ser campeão. Então não dá. Ou a gente joga como time campeão, com um elenco campeão, e usa a base pra apoiar, ou vamos virar um Santos da vida. Vamos ficar revelando o jogador, apanhando nas competições. Quando o jogador começar a entregar, vai sair do clube. Infelizmente. Mas é isso aí, galera. Agora é focar, porque ainda dá pra ser campeão. Basta os caras querer jogar. E não esquece de deixar o like, galera. Eu vou ficando por aqui. Qualquer notícia que apareça aí do Verdão,
Eu volto aqui com notícias pra gente, beleza? Falou, galera. Até a próxima.